Hoje, em Arquivos Proibidos, vocês irão descobrir a história que foi deliberadamente apagada dos nossos livros. Vamos desvendar um Brasil que não estava vazio, mas que fervilhava com milhões de pessoas, tecnologias avançadas e civilizações esquecidas. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre o descobrimento. A verdade é muito mais chocante do que a história oficial. Antes que as velas das caravelas de Pedro Álvares Cabral rasgassem o horizonte da Bahia, este território imenso que hoje chamamos de Brasil pulsava. Pulsava com uma vida extraordinariamente rica e complexa, uma história sussurrada pelo vento e gravada na terra por milênios. Esqueça a imagem que pintaram para você, a imagem de um vazio demográfico, de uma terra selvagem, primitiva, apenas à espera de ser descoberta. Isso é uma ficção conveniente. A verdade revelada pela ciência moderna e guardada na memória viva dos povos que aqui sempre estiveram é infinitamente mais fascinante. Estima-se que entre 3 a 5 milhões de pessoas habitavam estas terras. Alguns pesquisadores mais ousados acreditam que esse número poderia ser ainda maior. Uma população superior à de Portugal na mesma época. E elas não formavam um bloco monolítico, um índio genérico. Eram um mosaico vibrante de mais de 1000 povos distintos, falando centenas de línguas, algumas tão distantes entre si quanto o português é do chinês. Das densas florestas amazônicas às planícies do Cerrado, do litoral da Mata Atlântica aos pântanos, cada ecossistema era o lar de sociedades com suas próprias cosmologias, suas próprias tecnologias e seu próprio universo. Este era um continente em movimento, atravessado por redes de comércio, alianças e conflitos que conectavam comunidades a milhares de quilômetros de distância. Um mundo de histórias tecidas ao redor de fogueiras, de saberes ancestrais passados de geração em geração. Este era o Brasil, antes do Brasil. A chegada dos europeus em 1500 não foi um encontro, foi uma colisão, uma fratura na longa história deste continente. A lógica da colonização, impulsionada pela ganância por recursos e justificada por uma suposta missão religiosa, operou sob a ficção de uma terra de ninguém. Para que essa ideia se sustentasse, a humanidade e a história dos povos originários precisavam ser negadas, silenciadas, apagadas. O que se seguiu foi um processo brutal. Não apenas a violência das armas e das doenças que dizimaram populações inteiras, mas também a violência do epistemicídio, a queima sistemática de saberes, a imposição de uma nova língua, uma nova fé, uma nova forma de ver o mundo. Culturas foram demonizadas, memórias suprimidas, e a complexa tapeçaria humana foi reduzida à categoria simplista e pejorativa de índio. Um obstáculo ao progresso. Mas a história nunca é uma via de mão única. A tentativa de apagamento jamais foi total. Das cinzas da conquista, a resistência floresceu de inúmeras formas. Na guerra aberta, nas rebeliões que eclodiram por todo o território, na fuga para o interior, na criação de novas comunidades e, talvez de forma mais poderosa, na resiliência cultural. Na teimosia de continuar falando a própria língua, de praticar os rituais longe dos olhos do colonizador, de contar as histórias antigas para os filhos e netos. Essa resistência não é uma peça de museu, ela está viva, pulsante. Ela ecoa hoje nas vozes dos líderes que lutam pela demarcação de suas terras, nos artistas que reinterpretam suas cosmologias, nos jovens que usam a tecnologia para fortalecer suas identidades. A história que tentaram apagar resiste até hoje. Para compreender a força dessa resistência, precisamos recuar no tempo, muito antes de 1500. Nossa jornada não começará com as caravelas, mas com as primeiras pegadas humanas neste continente, há mais de 12.000 anos. As Américas não foram povoadas por acaso, mas por uma série de ondas migratórias épicas. Povos caçadores-coletores atravessaram continentes, adaptando-se a climas e paisagens radicalmente diferentes.
Aqui, encontraram um paraíso de biodiversidade e o transformaram em lar, desenvolvendo um conhecimento íntimo de cada planta, cada animal, cada rio. Longe de serem apenas coletores, esses povos foram os primeiros engenheiros da floresta. Milhares de anos antes da chegada dos europeus, eles já praticavam uma forma sofisticada de agricultura. A famosa terra preta de índio, um solo escuro e incrivelmente fértil encontrado em vastas áreas da Amazônia, não é um fenômeno natural. É um solo antropogênico, criado intencionalmente ao longo de séculos através da adição de carvão, ossos e resíduos orgânicos. Eles não apenas viviam na floresta, eles a cultivavam, transformando-a em um imenso pomar. Domesticaram a mandioca, o milho, a batata doce, o amendoim, plantas que hoje alimentam o mundo. No litoral, os construtores de sambaques ergueram monumentos de conchas e ossos que serviam como lares, cemitérios e centros cerimoniais. Essas estruturas, algumas com a altura de prédios de vários andares, revelam sociedades pesqueiras complexas e organizadas que dominaram a costa por milênios. Mais ao interior, no Acre, os misteriosos geoglifos, gigantescos desenhos geométricos escavados na terra, desafiam nossa compreensão. Visíveis apenas do alto, essas estruturas monumentais indicam uma organização social avançada, capaz de mobilizar mão de obra para projetos que uniam o sagrado e o terreno. Essa organização social era fundamentada na coletividade. A vida se organizava em torno de redes de parentesco e reciprocidade. As decisões importantes eram frequentemente tomadas em conjunto, buscando o consenso. A terra não era uma mercadoria, mas um bem coletivo, um espaço sagrado que garantia a reprodução física e cultural do grupo. Cada povo carregava em si uma complexa teia de mitos de criação e histórias sobre heróis ancestrais. Essa memória coletiva não estava guardada em livros, mas na tradição oral, transmitida pelos mais velhos através de longas narrativas, cantos e cerimônias. Cada rocha, cada rio, cada pedaço de cerâmica desenterrado é um fragmento de vidas vividas, a prova material de um conhecimento profundo sobre botânica, astronomia e ecologia. Uma ferramenta que derrubou árvores e construiu casas. Uma urna funerária que guardou os ossos e as crenças de um povo sofisticado. Uma lança que garantiu o alimento e a defesa de uma família. Estes não são apenas objetos. São as pegadas de sociedades complexas, a prova de que a história deste lugar é muito mais antiga, diversa e rica do que nos permitiram acreditar. Contar a história de antes de 1500 é reajustar nosso foco. É entender que a chegada dos europeus não foi o capítulo inicial, mas um evento disruptivo no meio de uma narrativa milenar. É reconhecer que os povos indígenas não são uma relíquia do passado, mas protagonistas do presente. E a luta deles por direitos, hoje, é a continuação de mais de 500 anos de resistência. Preservar é resistir. Lembrar é resistir. A verdadeira história do Brasil ainda está sendo descoberta. Essa imensa história de resistência e sabedoria se espalha por todos os cantos do país. E ela continua viva aí, perto de você. Agora, eu quero saber, de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo a este vídeo? Deixe aqui nos comentários. Quero montar um mapa com todos os lugares que alcançamos com essa história. Se você acredita que essa verdade precisa ser contada, deixe o seu like, se inscreva no canal Arquivos Proibidos e compartilhe este vídeo. Juntos, podemos resgatar a história que tentaram apagar.